Oi pessoal, essa é a Eletrônica Gasparim. Na sequência nós vamos entrevistar aqui o técnico em eletrônica, o Gasparim, que é o proprietário, né? E essa é a fachada da eletrônica. Vamos chegar aqui, dar uma visão geral aqui para vocês, a visão do cliente, né? Chega na eletrônica. Olá pessoal, hoje nós vamos começar uma série de vídeos que eu já tinha falado aí no canal, entrevistando técnicos em eletrônica, né? Nós estamos visitando oficinas e tem vários técnicos em eletrônica na região aqui da minha cidade, e a intenção é que a gente acabe visitando os técnicos de outros lugares também. E o objetivo dessas visitas e desses vídeos é o objetivo do museu, né? Eu sempre digo que o museu existe para resgatar, para preservar e para valorizar a história daqueles que trabalharam com a eletrônica clássica, né? Essa eletrônica bonita que a evolução tecnológica, por um lado, trouxe conforto e qualidade de aparelhos eletrônicos, mas por outro lado ela acabou fazendo com que os trabalhos em eletrônica fossem reduzindo e a própria existência das oficinas eletrônicas está diminuindo, né? Eu estou de máscara porque a gente está em plena pandemia e então eu vou ficar de máscara, né? Eu estou aqui na eletrônica do nosso amigo e eu vou direcionar aí algumas perguntas para a gente compartilhar com vocês aí a história da eletrônica e a história que tem aí desde a sua criação e a existência da oficina, né? Bom, vou começar assim. Neuci Pedro Gasparim, nosso amigo, né? Eu lembro do Gasparim de quando eu era criança, eu tenho 49 anos, e quando eu tinha 10, 11 anos eu já lembro da oficina eletrônica Gasparim, né? Então, Gasparim, gostaria que você se apresentasse, né, para os amigos, o seu nome e falasse um pouquinho sobre você. Oi, meu nome é Neuci Pedro Gasparim, tenho 67 anos. Eu comecei na eletrônica ainda antes da maioridade, eu tinha 17 anos. Então isso foi em 1º de abril de 1970. Então 1º de abril passado fez 50 anos, que inclusive passou em branco, eu não lembrei dessa data. O início da minha carreira, vou chamar de carreira, se chama assim, eu comecei, o meu sonho, não era um sonho, na verdade eu queria ser o técnico em eletrônica ou o relojoeiro. Aí numa ocasião dessa, eu trabalhava quando eu tinha 16 anos na Pernambucana, eu fui dispensado do serviço, daí eu comecei a procurar, né? Fui num lugar, no outro, passei na TVlândia na ocasião, acho que era TVlândia, acho que era não me esqueci, era TVlândia ou Rádio Técnica Locatelli, acho que era. Bueno, aí eu passei por lá, daí o Gêmeo Locatelli, como técnico na outrora, naquela época, ele disse, eu converso contigo. Muito bem. Aí um dia desse subi pro centro, interessante, 1º de abril, aí eu ia voltando para casa e eu pensei, mas não vou passar na frente da eletrônica da loja do Locatelli, porque hoje é 1º de abril. Aquele famosa dia da mentira. Daí quando eu passei para o outro lado da rua, ele me chamou, ô Gasparim, vem cá, vem cá. O que é? Amanhã tu pode começar a trabalhar. Saí para casa flutuando de faceiro. Daí começou, devagarzinho, comecei a trocar a primeira correia do rádio, coisa simples. E outro técnico então, que estava lá, parou até no tempo, mas não vou citar nome, fica meio chato. E daí ele me incentivou, me disse assim, ó,
E comecei a trocar correia, trocar potenciômetro, coisinhas banais, coisinhas simples que você faz. E ele me incentivou porque ele me disse, se você não se arrepender vai dar bom. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. E a gente começou a caminhar devagarzinho, pouca experiência, mais na prática do que na teoria, pouca teoria, mais prática. Hoje eu no Ecotel conhecia alguma coisa, orientava alguma coisa. Aí depois no tempo eu comecei a fazer cursos, a gente ia para Porto Alegre fazer curso, para Passo Fundo, para Palmeiras das Missões, para Erechim. Então a gente foi com mais colegas aqui, vamos fazer um pequeno curso, pegar um pouquinho de teoria para começar a caminhada. A Eletrônica Gasparim nasceu em que ano, mais ou menos? Mais ou menos, acho que eram uns 10 anos depois que eu estava, então em 70, eu acho que em 80, 82, por aí mais ou menos. 80. Eu fiquei uns 10 a 12 anos trabalhando com o Gêmeo Lucatelli. Qual é o aparelho que você mais consertava na época que a gente sempre comenta com os amigos, a época boa da eletrônica? Na verdade, eram bastante rádios, tá? Nós consertávamos rádios transistorizados, porque quando eu entrei, praticamente não entrava mais TV valvular. Era pouca coisa bem simples para arrumar, que vamos chamar de qualquer cego praticamente consertava, porque tinha meia dúzia de componentes, fácil de manusear. Daí a gente consertava mais essas rádios montados, que a gente comprava um kit pronto e vinha um chassi e a gente montava. Meio ruidoso o rádio, coitadinho, mas pelo menos funcionava. E era difícil de conseguir componentes ou tinha na cidade ou próximo? Não, era dificultoso, por quê? Porque geralmente a gente comprava, eu tinha um fornecedor que morava em Veranópolis, mas ele vendia para São Paulo, para Pan-Americana. Então às vezes tu precisava de uns componentes, não tinha, tu tem que esperar o viajante chegar. E para comprar 2, 3 peças, tinha que comprar um monte de peça para poder dar o pedido. Então tu estocava aquele monte de peça, hoje é facilidade porque tu tem aqui perto os vendedores, né? Tu compra fácil, mas naquela época era problemática. É por isso que hoje a gente vê os estoques antigos de eletrônicas com vários gaveteiros e muitos componentes antigos. Eu tenho também um monte de gaveteiro ali que praticamente vai ser posto no lixo, porque sabe lá quando, nunca mais na vida vai colocar, porque aqueles aparelhos de repente nem existem mais. Alguma coisa está sendo, né, o pessoal está resgatando, está vendo que os aparelhos antigos são baratos de consertar e duráveis. Esse de hoje aqui é uma loucura, porque vira e mexe tem que estar comprando placa, vira e mexe compra placa, porque não fornece componente, então é muito complexo. E qual o aparelho que você mais gostava de consertar, Gasparim? Gostar, na verdade, não tinha um específico, não tinha aquele específico. Todo o aparelho, esses rádios de mesa principalmente, antigamente, né? Depois veio os televisores, complicou, porque aqueles televisores que não tinha circuito impresso, era tudo pontes, e aquilo lá era um emaranhado de fio que para você se situar num componente levava um tempão. E infelizmente o dono do aparelho não reconhece aquele trabalho. A gente levava às vezes horas para poder localizar onde estava. Horas não dizer, mas eu levava um tempão para localizar onde estava aquele componente. Que dirá achar o defeito. Aproveitando essa pergunta, Gasparim, qual é o aparelho que você lembra que mais te dava dinheiro? Mais dava dinheiro? Começou o TV preto e branco, que na época era preto e branco. O que mais dá dinheiro era o TV preto e branco, depois os primeiros transistorizados. Eu trabalhei com televisor valvular, o KL1, você conhece. E, inclusive fui fazer um curso em Porto Alegre, me deram um KL1, o cara provocou um defeito, me deu para consertar. Então assim a gente foi engatinhando, tá? Mais prática do que teoria. Ok. Gasparim, e a gente não falou no início, mas você tem filhos, né? Existe a possibilidade aí de um filho se interessar pela profissão, continuar com a eletrônica Gasparim, ou você vê aí a possibilidade de a eletrônica com o tempo parar de não existir mais? Eu tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem. As mulheres seguiram outro ramo, farmacêutica, outra professora de educação física.
E o filho que trabalhava comigo, começou a trabalhar comigo, mas não na parte eletrônica de conserto, mas a parte burocrática, ele mexia alguma coisa, e eu incentivava, mas ele nunca quis, que ele não era o que ele interessava. E ele foi para engenharia mecânica, então hoje ele vem aqui e faz alguma coisa mais para preencher o tempo, para faturar um pouquinho a mais. Mas daí ao meu ver, no meu lado, da minha família, acho que morreu por linha eletrônica. Então, se a eletrônica Gasparim fosse começar hoje, talvez não fosse como foi no passado, na época boa. Hoje é mais... por que o pessoal, na verdade, não tem quase ninguém nesse ramo? É difícil você achar gente jovem. É uma coisa complexa, tá? Que não é reconhecida financeiramente pelo trabalho que a gente presta no aparelho. A gente sempre é tratado de ladrão, porque tu troca um componente de R$1, eles querem pagar aquele componente. Nem que tu pegar esse componente que custa R$100 e dá de graça mão de obra, isso é um faceiro, mas tá errado. Né? Se a pecinha vale R$1, a mão de obra pode ser 100, 200 ou 300, porque você não simplesmente troca um componente por trocar sem avaliar. Tu tem que pesquisar e ver por que foi queimado para poder fazer o serviço. Existe uma discussão muito grande, Gasparim, tanto no meio dos técnicos em eletrônica quanto no meio de engenharia, quanto a forma como está sendo fabricado os televisores, principalmente os televisores novos, né? Esses televisores de hoje, que tem o que a engenharia chama de índice de obsolescência, né? Que a gente fala que o aparelho foi fabricado não para durar, né? E como você bem comentou, a gente tem aí TVs de tubo com 20 anos de idade que ainda funcionam bem, né? E que você dá manutenção e ela continua funcionando. Na sua opinião, você acha que isso vai continuar ainda há muito tempo ou existe a possibilidade em algum momento o próprio cliente começar a filtrar isso e cobrar da indústria que tenham aparelhos com mais qualidade, até porque a gente vê opiniões de técnicos antigos que dizem que não importa mais a marca, qualquer marca de televisor que você comprar, ele vai dar problema. Falando em qualidade, eu acho assim, ó, qualidade de imagem não se discute, que hoje, essas modernas de hoje, até as OLED são fantásticas, né? Não tem nem comparação com a TV antiga de tubo. Porém, a durabilidade é o problema, né? Essas novas aí, então, a tela, então a gente vê tanta gente, simplesmente pede para alguém ajudar a colocar uma TV numa parede e essa TV quebra, porque é tão fininha a tela, e as pessoas pensam que uma tela é boa, é coisa simples, é baratinha. Não é barata, é uns 70%, 80% de uma TV nova, porque além da tela tem toda a parafernália, tem a ferragem, a iluminação, um monte de coisa. A única coisa que não vem é a placa dentro, mas o resto é um bloco inteiro. E as TVs antigas, a facilidade que você tem de componentes, hoje ainda tem, a gente consegue 90% até mais componentes. Tem alguns casos que não, mas raramente tu não consegue consertar. Gasparim, no fim da tua carreira, você se sente um homem realizado na eletrônica? Você acha que você cumpriu a tua obrigação de cidadão? E tem alguma coisa, algum recado que você poderia dar para incentivar os mais jovens? Porque a gente sabe assim, principalmente graças ao YouTube, tem muitos jovens que amam a eletrônica e muitos jovens que gostariam de continuar na eletrônica. Você tem algum recado para esse pessoal? Olha, assim, ó, a primeira coisa, um recado é que eu tenho um jovem que era meu instrutor muito tempo atrás. Ele era acho que era da Telefone, se não me engano. Ele disse que assim, ó, a eletrônica, se você estudar 100 anos, você não chega na metade do estudo. Ele passou ele era engenheiro mecânico, ele saiu da mecânica porque chegou num patamar que não tinha mais avanço. A eletrônica não, o cara era muito estudioso. Então a eletrônica é uma infinidade de coisas, a evolução é tão grande que é difícil você conseguir acompanhar. Você pediu da minha satisfação. Eu me sinto assim orgulhoso por ter chegado até aqui, mas só que eu gostaria de ter um alicerce mais como é que é, mais bem feito, um estudo mais avançado,
Porque muita coisa a gente tem feito, sabe que a prática não é uma teoria, não é o tudo. Você tem que estudar, claro que para produzir, na produção você tem que ter prática. Eu sei que a gente ia nos estudos aí, dos cursos, os caras diziam que ele tinha um técnico bom demais, só que não produzia. Porque ele deixava aquele aparelho impecável, com durabilidade, só que ele levava, ao invés de levar meia hora, ele levava 3, 4, 5, 6 horas em cima daquele aparelho. Daí não produz, aí você não consegue sobreviver. Então são coisas que, hoje com a tecnologia, inclusive tu falou YouTube, a gente tem uma vez, um tempo atrás, eu fazia bastante curso para Porto Alegre e companhia, né? Mas hoje você até na internet, claro que também tem muita, no WhatsApp tem muita, no YouTube. Tem muita baboseira também, tá? Tem uns caras que acham que entendem e botam aquela opinião em cima de uma coisa que na verdade não tem lógica, não tem nexo, não tem nada, né? Então, mas mesmo assim tem muita coisa que ajuda. Na internet ajuda, tem alguma coisa que ajuda até a trabalhar, consertar. Porque tem colegas que acham um defeito complicado, eles descobrem e botam, como eu também já descobri coisas e botei na internet e as pessoas se aproveitam. Então a gente se ajuda. Aqui nós em Frederico, eu fui um dos mentores que aproximei as eletrônicas e a gente se dá muito bem, que até inclusive muitos anos atrás nós formamos um time de futebol de salão com os técnicos de todas as eletrônicas e mais uns enxertos. E aí a gente conseguiu hoje a gente um ajuda o outro. Nós temos aqui hoje eu, o Zac e o Mariotto, tá? Já o seu Silvério não está mais, o outro colega que atrás não trabalha mais, porque eu acho que cansaram, faz só as coisas banais, coisas mais simples. Então a gente, na medida, por exemplo, eu não escondo nada. Se eu acho alguma coisa, fulano, assim, assado, eu achei desse defeito assim, legal. Então a gente se ajuda. Eu não tenho por que ser ganancioso, ter atrito com os colegas, que eu vejo que outras cidades, entre irmãos, se carneiam para poder tirar o pão do outro. Então, assim, acho que é mais ou menos assim. E Gasparim, compartilha com nós uma história engraçada da eletrônica, que você lembra, assim, que rendeu risos. Assim, uma história engraçada que eu não me esqueço nunca mais, não em termos assim de concerto, mas eu uma ocasião estava trabalhando e tinha um velhinho sentado esperando o radinho dele, mas velho, tipo assim, uns 90 anos, né? E ele começou a contar piada. Daí ele parou, disse, me desculpe, moço, tu tá atrapalhando o serviço? Não, o que é isso? Diz, olha, se a gente brinca, morre. Se não brinca, morre igual. Então vamos viver feliz. Olha, um exemplo de... Por isso que às vezes eu digo, se aquele teu vizinho, teu amigo, te passou e não te cumprimentou, esse cara é mau caráter. Por que é mau caráter? Porque uma pessoa de bem, ela te carrega na mão porque você é uma pessoa legal. Eu acho que é assim. Certo. Outra coisa engraçada, assim, de cabeça não estou lembrado. Legal. Tu falasse aqui do Gêmeo Locatelli, que eu não sabia, o Gêmeo Locatelli. Os antigos, aqui também o mais antigo ainda que o Gêmeo era o senhor Lido Bragante. Que eu também, já falecido, né? Já falecido, que é um cara com um conhecimento bom, até de recepção e transmissão. Gente boa demais, que essas pessoas não deveriam morrer. Mas porém, a vida é assim, né? Tá certo. Gasparim, eu acho que caminhamos para o final, então foi uma conversa legal. A gente não vai fazer um vídeo muito longo para não ficar muito extenso para os amigos do canal. Eu fico muito feliz, te agradeço. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai colocar no nosso canal com essas entrevistas com os técnicos em eletrônica. E como eu sempre digo nos vídeos, a gente faz isso por amor à eletrônica. A gente não ganha nada com isso. O que a gente ganha é isso que está acontecendo agora aqui. É uma interação entre pessoas de gerações diferentes, né? Como eu disse, eu era criança e eu lembro da eletrônica do Gasparim, né? E tomara, a gente espera, né? Se Deus quiser, que essa eletrônica não acabe, né? Que aconteça alguma coisa aí no futuro próximo e que reverta essa situação que a gente vive hoje, que infelizmente a gente ouve dos técnicos, né? Que é só trocar placa, não tem mais como, na maioria das vezes, localizar a maioria dos defeitos, mesmo que o técnico seja experiente, mesmo que seja um técnico bom, tem dificuldades, não consegue esquemário e assim por diante.
Muito obrigado, Gasparim. Se você quiser deixar algum recado para alguém, por certo, esse vídeo vai rodar o mundo literalmente. Nós temos pessoas que nos assistem em Portugal, na Espanha, até na África nós temos um amigo que assiste curtos vídeos do canal. Bom, eu agradeço a Mauro pela entrevista. E assim a gente, na medida do possível, se alguém precisa de alguma coisa que a gente consiga ajudar, como tinha uma vez um cliente, um técnico de Palmeiras de Missões, que seguido me ligava para a gente auxiliar, ajudar na medida do possível. E se for no nosso alcance, eu não escondo, não procuro esconder, porque não tem necessidade. Estou com 67, daqui mais 50 anos tenho um passeio de 100, né? Então eu pretendo viver mais uns 30, se der. É isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Pessoal, obrigado pela audiência no canal. Curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Ajude aí a divulgar essas histórias tão bonitas aí da eletrônica clássica, né? Dessa eletrônica que não vai voltar mais, mas que deixou boas lembranças aí na maioria da história de vida das pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.